mais uma palestra do Florestas Online. Meu nome é José Luiz Conte, sou engenheiro florestal formado pela Exalc, mestre em genética e melhoramento de plantas pela Unesp Jaboticabal e atualmente trabalho como engenheiro de pesquisa e desenvolvimento na empresa Arborgen Tecnologia Florestal. Antes de eu começar a minha apresentação, eu gostaria de contar um pouco sobre a empresa que eu trabalho, a Arborgen. Ela é uma multinacional, onde nós temos trabalhos nos Estados Unidos, na Austrália e no Brasil, e nós somos líderes em melhoramento genético e produção de mudas florestais. Então, atualmente nós produzimos aproximadamente 420 milhões de mudas, e o objetivo da companhia é recomendar e comercializar mudas florestais para maximizar o retorno do produtor. Basicamente, as duas espécies com quem trabalhamos são pinos de eucalipto. Então, qualquer dúvida, vocês podem acessar o site da empresa, lá tem mais informações. É www.arborgen.com.br. Bom, então agora iniciando um pouco a minha apresentação, o foco dela vai ser visado na cultura do eucalipto, que é a cultura onde eu trabalho, a cultura que eu tenho um pouco mais de conhecimento, mas todo o raciocínio desenvolvido durante a apresentação, ela pode ser adaptada para as outras culturas. Então vamos lá. Como escolher o melhor material genético para a implantação florestal? Para responder essa pergunta, não é uma pergunta muito fácil de ser respondida, então nós temos que atender algumas premissas. A primeira premissa que deve ser atingida e conhecida é qual o objetivo da sua produção, para quem irá consumir essa madeira, para quem eu vou vender essa madeira. Como a gente sabe, a madeira tem diversas finalidades. Elas podem ser usadas para serraria, podem ser usadas para a indústria de celulose, para a indústria de carvão, para a indústria de civil, como painéis, chapas, pisos. Então, conhecer o mercado consumidor, para quem você pode comercializar essa madeira, é de extrema importância. Talvez seja a primeira pergunta que a gente tenha que responder. Para quem que eu vou vender essa madeira? A segunda premissa que temos que responder é qual que é o local de plantio. Então, conhecer o local de plantio, quais são as características edafoclimáticas da sua área. Então, qual que é o clima? Qual que é a pluviosidade? Se a sua área chove 600 milímetros, é uma área bastante seca, então a dificuldade de plantio. Ou se a sua área chove 2.000 milímetros, ou seja, tem bastante água, tem uma condição mais apropriada. Sabemos que a água é um fator limitante para a produção, então conhecer um pouco mais o clima, a sazonalidade da sua área, se as estações são bem definidas, se as estações são mais concentradas, se as chuvas são mais concentradas em algumas áreas. Então, essas também são informações importantes para se saber. Outra informação referente ao local de plantio é que tipo de solo. Então, qual é o tipo de solo? Se ele é raso, se ele é profundo, se ele encharca, se ele não encharca, se ele drena, não drena. Ou seja, também são informações importantes, premissas para escolher qual que é o melhor material genético. E ainda no sítio, devemos pensar em qual que é a ocorrência de pragas. Existem pragas e doenças na região? Então, sabemos já sabemos, depois de vários estudos, depois de vários trabalhos desenvolvidos, que algumas regiões são mais propícias ao desenvolvimento de algumas doenças. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós conhecemos já o problema da ferrugem. No estado de Minas Gerais, os problemas dos insetos, como o percevejo bronzeado, psilídeo de concha. No estado do MS, o problema da ervínia, uma bactéria de solo que causa entupimento dos vasos e pode causar seca de ponteiro. Ou seja, conhecemos algumas pragas e doenças das regiões e conhecemos um pouco mais o local de plantio. Então, com todas essas informações, desde o destino final da madeira, para quem nós vamos comercializar esse material genético, tanto o local de plantio, são informações prioritárias, são informações importantes que devem ser passadas para nós da Arborgen, que entra agora no terceiro passo, ou seja, qual que é então a escolha do material genético. Essa é uma função da Arborgen com base nesse questionário, respondido por vocês, então sabendo qual que é o destino e qual que é o local de plantio. Para vocês terem uma ideia, o eucalipto ele tem uma alta variabilidade genética, então a escolha do material genético, ela de certa forma é um pouco complicada. Para quem não conhece, existem mais de 800 espécies de eucalipto. Então, eu recomendo fortemente, para quem tiver a oportunidade, de conhecer o Horto Navarro de Andrade em Rio Claro, que completou recentemente 100 anos, e lá você consegue conhecer uma coleção enorme de espécies e conhecer as características de cada uma dessas espécies de eucalipto. Então, dentro dessas opções, de materiais genéticos disponíveis que podemos trabalhar como melhorista, a gente tenta buscar aí quais são os materiais genéticos de acordo com as regiões e qual a finalidade do produto, quais são os materiais genéticos mais produtivos e quais são as qualidades da madeira que mais se adequam a determinado segmento. Então, ao longo dos anos, foram desenvolvidos diversos trabalhos
que facilitam ou que nos dão algum direcionamento em escolher quais são as melhores espécies ou quais são os melhores materiais genéticos para determinada função e para determinado local. Pensando nisso, para tentar tornar essa conversa um pouco mais fácil, um pouco mais clara, eu tentei trazer aqui para vocês alguns estudos de caso que nós da Arborgen desenvolvemos. Então, o primeiro estudo de caso que a gente vai conversar aqui é sobre a indústria de papel e celulose no estado do Mato Grosso do Sul. Um segundo estudo de caso é para a indústria de energia e indústria de carvão no estado de Minas Gerais. E um terceiro estudo sobre serraria, materiais para serraria, laminação, móveis no estado de São Paulo. Ok? Até aqui por aqui? Ok? Então, agora vamos começar pelo primeiro estudo, que é o estudo número 1, que é com o objetivo de atender a indústria de celulose. O que um material genético tem que ter para atender essa indústria de celulose? Obviamente, a característica mais principal é a produtividade, então temos que focar em materiais altamente produtivos. Um segundo, talvez, característica, pensando agora já na qualidade da madeira, nós devemos pensar também qual que é o consumo específico, quantos metros cúbicos de madeira são necessários para colocar dentro da fábrica para produzir 1 tonelada de celulose. Ou seja, quanto menos madeira eu conseguir colocar dentro da fábrica para produzir 1 tonelada de celulose, é o que a gente está buscando aqui nesse conceito, ou seja, um maior rendimento. E além disso, o pessoal da fábrica pode até buscar um pouco mais sobre menor consumo de químico, ou seja, colocar menos químicos na fábrica, ou seja, conseguir extrair da madeira a celulose de uma maneira mais fácil, mais rentável. Então, então essas são as características da madeira que nós estamos buscando para atender essa indústria de celulose, e o local, como eu comentei, o local é o Mato Grosso do Sul. Então, as características do estado também são um pouco conhecidas. Então, nós sabemos lá que as regiões apresentam solos arenosos de 3 a 5% de argila, com 3 a 5% de argila. A precipitação ela varia de 1.100 milímetros a 1.300 milímetros e o relevo é basicamente plano, ou seja, você consegue mecanizar basicamente a maioria das atividades. Então, pensando nisso, conhecendo um pouco mais a indústria, né, onde você vai destinar o seu material genético e o local de plantio, nós podemos recomendar agora algumas espécies, alguns materiais genéticos a serem utilizados para esse determinado fim. Então, a gente pode recomendar algumas espécies como eucaliptos grandes, eucaliptos orophylla, ou mesmo o híbrido entre essas duas espécies. E por que a gente fala dessas duas espécies? Ou qual espécie usar, né? A gente diz que cada espécie ela apresenta características físico-químicas específicas que vão atender aquela demanda. Por exemplo, espessura de parede celular, comprimento de fibra, diâmetro de vaso, todas essas características são extremamente importantes na hora de definir qual o melhor material genético para ser plantado. Por exemplo, no caso de indústria de celulose e papel, o comprimento de fibra, diâmetro de vaso, isso é extremamente importante. Para deixar claro para vocês, um exemplo, nós temos aqui um teste, nós implantamos um teste clonal no município de Ribas do Rio Pardo, com 6 anos, e nesse teste nós plantamos 9 materiais genéticos. Desses materiais genéticos, a gente avaliou tanto a produtividade como a densidade básica da madeira, consumo específico e o imacel, ou seja, quantidade de celulose produzida a partir desses materiais genéticos. Então, a gente pode observar aqui alguns resultados preliminares, alguns resultados para vocês entenderem, é que a produtividade desses materiais genéticos, elas variaram de 60 metros cúbicos a 38 metros cúbicos, ou seja, uma variação de mais de 30% só na escolha correta do material genético. Ou seja, os custos de implantação, os custos da muda, todos os custos da terra já estão embutidos. Ou seja, o fato de você escolher um material genético mais adaptado e mais adequado para aquele estado e para aquela finalidade, você já teve aí um ganho de 30% em produção de madeira. Se agora a gente entrar nas qualidades físicas da madeira, né, e entender aí quais são os rendimentos, a gente está falando aí, de novo, só lembrando, consumo específico é quanto de madeira eu preciso para produzir 1 tonelada de celulose. Existem alguns materiais genéticos que nós testamos no teste que produziu aí, né, que necessitou de 3,7 metros cúbicos de madeira para produzir 1 tonelada de celulose, enquanto outros materiais genéticos foram necessários 4,5 toneladas de madeira para produzir a mesma quantidade de celulose. Ou seja, a combinação entre volume e consumo específico, você pode atingir aí até ganhos de 50% no retorno do investimento, escolhendo, na verdade, o correto material genético. Um segundo estudo, se a gente pensar aqui, agora, voltando para a indústria de carvão, né? Então, qual que é o principal foco para a indústria de carvão? Energia. O que o pessoal busca? Qual que é o material genético que atende melhor a essa demanda? Então, a gente está buscando aí já materiais com alta densidade, que vai produzir maior biomassa por hectare, ou seja, maior volume de madeira, né, por hectare,
maior poder calorífico, ou seja, aquele material, quanto maior energia ele consegue entregar durante o processo. E outro ponto importante também é a menor quantidade de finos, ou seja, dentro do processo para a produção de carvão, aquela madeira que deixa menos resíduos nos altos fornos também é algo bastante interessante. Então são essas as características que nós estamos buscando para a indústria de carvão. Pensando no estado de Minas Gerais, nós sabemos já que é um estado mais seco, as precipitações variam bastante, mas podem atingir valores muito pequenos, na casa dos 600 milímetros, ou seja, são regiões bastante secas, bastante difíceis de serem trabalhadas, e o relevo é bastante ondulado ou fortemente ondulado, ou seja, dificultando algumas das operações florestais, tanto quanto plantio e a colheita. Então, para essa determinada função, para esse determinado fim, que é o carvão, aí a gente já pode recomendar algumas outras espécies. Por exemplo, o Eucalyptus urophila, o Eucalyptus pelita, ou mesmo até o Eucalyptus grandes, ou mesmo até a combinação híbrida entre esses materiais genéticos. Para exemplificar o que a gente está conversando aqui, então a gente tem aí também um teste clonal plantado lá no município de Três Marias, com idade de 6 anos, e nesse experimento nós avaliamos 6 clones. Entre esses 6 clones, a gente pode já observar de novo uma diferença entre a produtividade. Como a área já tem um limitante hídrico, a produtividade entre os materiais genéticos não variou muito, variou na casa dos 10%, então ela variou de 40 metros cúbicos até 36 metros cúbicos hectareano, essa é a produtividade dos clones nesses locais. Mas se a gente agora avaliar a qualidade da madeira, se a gente pensar na densidade da madeira, a gente conseguiu variar em 26%. Ou seja, escolhendo o correto material genético, você passou de uma densidade de 454 metros cúbicos para uma densidade de 573 metros cúbicos. Ou seja, mais madeira, mais peso para o seu processo industrial. E se a gente aí pensar na conversão, né, colocando tudo isso na balança, volume e densidade, calculando quanto de carvão, né, que a gente está produzindo com esse material, a gente aí tem um ganho muito maior, um ganho de 33%, que a gente variou aí de 4,7 toneladas para 6,2 toneladas hectareano de carvão, utilizando um material genético mais adequado. Agora mudando um pouco de assunto, mudando agora para o estudo número 3, que é para a indústria de serraria, a gente agora está buscando algumas outras características diferentes dos 2 outros estudos anteriores. Então a gente está buscando aí uma madeira que tenha um maior rendimento, ou seja, rache pouco, tenha menos índice de defeito, como empenamento, arqueamento. Então essas são as características que o pessoal da serraria busca. A cor da madeira também é bastante importante nesse segmento. E agora pensando também no local, né, como a gente falou, comentando no estado de São Paulo, a gente tem aqui então uma precipitação já um pouco maior, na casa dos 1.300 a 1.600 milímetros na média, e o relevo pode ser de plano ou ondulado. Nesse caso, para essa determinada função e para esse determinado local, a nossa recomendação talvez seria uma espécie aí que a gente está falando, talvez um eucaliptus grandes. Talvez essa seja uma boa opção para esse tipo de indústria. Só para vocês pensarem também na quantificação, né, das diferenças dos materiais genéticos para essa finalidade, nós também avaliamos um teste clonal no município de Mogi Guaçu, aos 10 anos de idade, onde a gente avaliou 5 clones diferentes. Todos esses materiais foram enviados para a serraria, onde foi feito o desdobro. Na serraria nós fizemos todos os trabalhos pertinentes e, avaliando os materiais genéticos destinados, nós conseguimos observar uma diferença em 33% na porcentagem de arqueamento, ou seja, escolher um material genético ou outro te dá um ganho em arqueamento, ou seja, um defeito da madeira em 33%. Se a gente pensar em encanoamento, 51%. Agora, se a gente combinar todas as características, como, né, índice de rachadura de topo e todas as outras características envolvidas, a gente está avaliando uma diferença de 51% entre os materiais genéticos plantados. Nesse caso, a gente pode recomendar também alguns clones, mas basicamente espécies de eucaliptos grandes. Então, como conclusão, a gente pode comentar aqui que, independente do estudo, a gente observou aí uma variação entre os materiais genéticos avaliados, sendo possível e necessário a escolha de clones mais adequados. Todos os custos envolvidos na operação, eles são os mesmos, ou seja, plantio, a colheita, todos os custos já são os mesmos. Então, você escolhendo o material genético mais adequado para a sua região, para a sua finalidade, você vai conseguir aí ganhos expressivos, como foi comentado na apresentação. A produtividade e a qualidade da madeira também variaram fortemente. E aí é possível, como nós melhoristas, fazermos aí a seleção dos materiais genéticos tanto dentro dos locais como nos diferentes locais. E nesse contexto, então é importante aí a escolha correta do material genético.
que a gente pode ter ganhos altamente expressivos. E esse que é o nosso desafio, esse é o desafio do melhorista. Nós temos aí uma gama repleta de materiais genéticos para serem trabalhados, umas condições edafoclimáticas também totalmente diferentes a serem trabalhadas, e cabe a nós, né, conhecer um pouco mais cada região, cada material genético, cada espécie, para recomendar aí qual seria o melhor material genético para cada um dos locais. Se eu tiver que recomendar alguma coisa, se eu sugerir alguma coisa para vocês, se a gente pensar então na indústria de celulose e papel, como nós comentamos lá no Mato Grosso do Sul, talvez a gente poderia recomendar um clone chamado IPB2, um clone IPB13. Se a gente pensar agora na indústria de carvão, aí como eu comentado, alguns clones que surgem assim que podem ser, né, uma opção para vocês é o GG2673, o 1980, são alguns materiais. E para a serraria também temos outras opções, como por exemplo o IPB17, o IPB21, ou seja, a empresa desenvolve materiais genéticos para diferentes produtos, para diferentes finalidades. Então nesse cenário é por isso que existe a Arborgen, essa é a nossa missão, é desenvolver materiais genéticos com características desejáveis para o setor florestal, associar com diferentes características, tanto ao aumento de produtividade, resistências às adversidades ambientais, seja ela solo, clima, pragas e doenças, e também adequado ao mercado consumidor, seja ele para celulose, energia ou carvão. E, claro, também, pensando também como o Brasil tem dimensões continentais, para todas as variações que temos aí dentro do Brasil, os locais de plantio do Brasil. Mas é claro que para fazer todo esse desenvolvimento ou chegar nessa missão e nesse objetivo que é o da Arborgen, não é nada fácil. Nós temos aí uma linha de desenvolvimento de produto que leva certo tempo. Então a gente está falando aí que para o desenvolvimento de um desses materiais genéticos, como a gente comentou anteriormente na apresentação, leva aí de 12 a 15 anos. Esse tempo, né, ele é crucial para a gente validar cada fase dentro de um programa de melhoramento. Ou seja, cada teste ou cada fase no programa, ele passa por um crivo de seleção, ele é exigido a fazer testes de doenças, testes fenotípicos, testes de retidão, testes de qualidade da madeira, e todas essas fases com a qual esse material genético ele é passado, nós vamos filtrando. Então nós podemos começar em um programa de melhoramento para uma determinada espécie, para uma determinada região, com mais de 1000 clones, e no final desses 12, 15 anos de processo, chegar aí no final de 2 ou 3 clones. Ou seja, é um trabalho bastante árduo, é um trabalho bastante desafiador, que faz com que a gente aí consiga, né, buscar e atender aí o melhor material genético para o produtor. Então, algumas considerações finais que a gente pode colocar. Esse foi só um exemplo desses 3 testes que eu trouxe para vocês. Então, a gente tem aqui dentro da empresa mais de 100 testes espalhados por todo o Brasil. Todos esses testes, de novo, eles passam por várias avaliações com questões de sanidade, fenotipagem, fazemos avaliações para doenças como Ervínia, Ceratocystis, Ralstonia. Então, assim, todo esse processo faz parte do desenvolvimento de produto. E o que faz da gente uma empresa para tentar ajudar ao produtor rural a desenvolver e encontrar qual que é o melhor material genético para esse determinado fim. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que não deixem de entrar em contato conosco para auxiliá-los nessa escolha do melhor material genético. Isso é extremamente importante. Como foi visto, os ganhos podem variar aí até 100% na escolha correta do material genético. Nosso time é totalmente especializado, estamos sempre à disposição, então não hesitem em nos contactar. Além disso, se vocês quiserem, fiquem à vontade e à disposição para visitar as nossas áreas experimentais. Nós temos 3 áreas experimentais, basicamente uma no estado do Mato Grosso do Sul, uma em São Paulo e uma na Bahia. Participamos de diversos eventos. Agora nós vamos ter um evento próximo em Minas Gerais, então assim, fiquem à vontade a participar dos nossos eventos. E não deixe também, se estiverem passando por região de Campinas, que é onde fica o nosso escritório, de tomar um café conosco. Falando em evento, nós também realizamos, em parceria com o Mais Floresta, um evento no Mato Grosso do Sul, onde nós levamos mais de 100 pessoas para conhecer a nossa área experimental. Essa área experimental, ela fica localizada no município de Ribas do Rio Pardo, em parceria com a Ramires Reflortec. Então lá, nessa área experimental, nós pudemos mostrar a todos os participantes os diferentes materiais genéticos que estamos plantando. Então lá, vocês puderam observar, ou todos os participantes puderam observar o nosso desenvolvimento de produto, ou seja, nossos testes de progênie, nossos testes clonais, nossos testes de demonstração, testes de espaçamento, testes de tubação, ou seja, toda a rede experimental da Arborgen, que ela está localizada na região do Mato Grosso do Sul, para desenvolver um material genético adequado. Para vocês terem uma ideia, pensando em número de materiais genéticos, lá nós devemos ter em torno de uns 400 materiais genéticos. Desses,
A gente espera aí desenvolver e seguir dentro da linha de desenvolvimento de produto, chegar no final de 3, 4 clones, ou seja, além dos clones comerciais que nós já comercializamos hoje, nós temos aí alguns novos clones que podem ser e eles entrarão dentro do portfólio da empresa para comercialização futura. De novo, voltado basicamente para o Mato Grosso do Sul, que foi onde nós fizemos a seleção desses materiais genéticos. Então, assim, não deixe de entrar em contato, a nossa área experimental está à disposição, é uma vitrine, a gente quer trazer vocês para conhecer as áreas e mostrar aí de novo a transparência da empresa nesse desenvolvimento de material genético, para mostrar que o material genético ele é adaptado para aquela finalidade e para aquele local de plantio. Bom, também como comentado durante a apresentação, a produtividade é o fator-chave. Todo melhorista busca atingir os valores máximos de produtividade para aquela determinada espécie e para aquele determinado local. Mas a produtividade, ela não é o único parâmetro, o único fator que nós devemos olhar. Então nós devemos também avaliar quais são as qualidades da madeira para aquele determinado produto, como foi comentado também na apresentação. Então a gente consegue identificar que para determinada finalidade, seja ela celulose, seja ela para carvão, a madeira ela tem que atender às exigências daquela indústria, porque sabemos que uma madeira que tenha a melhor qualidade para aquele determinado produto vai trazer ganhos para a indústria, ou seja, você vai conseguir consumir menos madeira para produzir a mesma quantidade de celulose, ou você vai colocar e produzir uma maior quantidade de biomassa, maior quantidade de energia com o mesmo volume de madeira, ou seja, as características da qualidade da madeira são extremamente importantes. Então, vale você, produtor rural, que na hora de selecionar e escolher o seu material genético, entre em contato com a indústria, com o mercado consumidor e tente aí negociar com ele, não só a venda da madeira por volume, por metros cúbicos, mas tentar aí colocar um valor também na qualidade da madeira, tentar trazer esse ganho que a indústria tem com relação à qualidade da madeira para ser um rendimento melhor aí para você produtor rural. Então, pessoal, esses 3 estudos de caso que eu trouxe foram apenas alguns exemplos. Como comentado, nós temos aí mais de 100 experimentos implantados em todo o Brasil. Então, se você está aí na região da Bahia, se você está aí na região do Mato Grosso, na região de Tocantins, nós temos alguns experimentos plantados nessas regiões e alguns materiais já validados para essa região. Então, se você tiver interesse, nós podemos abrir as portas, vocês podem nos visitar e os viveiros também, eles têm alguns viveiros próximos a essas localidades, ou seja, a comercialização desse material genético também é facilitada. Então, não deixe de entrar em contato conosco. Nós podemos fazer essas visitas, essas validações dos materiais genéticos e, de novo, junto com vocês, selecionar e escolher qual que é o melhor material genético para aquela finalidade, para qual que é o uso que você destina na sua região. Para mais informações, de novo, acho que o meu contato deve ficar aí apresentado aí embaixo para vocês, é jlconte@arborgen.com e eu espero ter atendido a expectativa de todos e eu fico à disposição para sugestões e dúvidas com relação à apresentação. Um forte abraço e até a próxima.